Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. Boa noite a todos. Celso Derete aqui, aqueles que vão nos acompanhar depois pela internet. Estamos aqui em Angelina, estado de Santa Catarina, nossa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Está exposto aqui nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos à meia-noite, dia 26 de agosto, e vamos até às 6 horas da manhã do dia 27. Vou falar hoje sobre a segunda vinda de Jesus. Eu queria pedir para você abrir primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16. Vamos lá então. 1 Timóteo 6, de 11 a 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ótimo. Claríssima essa palavra. Em primeiro lugar, aqui São Paulo chama, mas tu, ó homem de Deus, todos nós somos chamados a sermos homens de Deus, ou mulheres de Deus, pessoas de Deus, em outras palavras, servos de Deus. Por isso que nós creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí nós temos todos os artigos do credo, tudo aquilo que nós cremos e pelo qual nós pautamos a nossa vida. Então, em primeiro lugar, somos chamados a sermos homens de Deus, servos de Deus, praticar tudo aquilo que é agradável a Deus, tudo aquilo que Deus nos ordena, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz aquilo que agrada a Deus. E qual é a vontade de Deus a nosso respeito? A nossa santificação. Essa é a nossa luta. Volto a repetir aqui,
Nós temos três inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. É o inimigo dentro de nós, que é a concupiscência, esta inclinação que todos nós temos para o erro, para o pecado, para o vício, para a rebelião. Nós sabemos quanto a concupiscência ela é forte dentro de nós. Nós temos o inimigo à nossa volta, que é esta mentalidade do mundo, essa mentalidade de pecado, essa mentalidade de ateísmo prático, este mundo que declara a morte de Deus, esse mundo que não se submete mais à lei de Deus, mundo que já não conhece mais os mandamentos de Deus e que nem sequer mais conhece a palavra de Deus. Impressionante isso, não? A maioria das pessoas nem mais tem a palavra de Deus, nem mais lê a palavra de Deus. É muito raro você encontrar uma pessoa, até algo dentro de uma igreja, se você entra com a palavra, as pessoas ficam meio assustadas, elas acham aquilo estranho. Como é que pode uma pessoa lendo a Bíblia? Elas estranham isso. Veja a que ponto chegamos. Então, quando fala aqui, mas tu, ó homem de Deus, significa, é um desafio para cada um de nós, sermos de fato homens e mulheres de Deus, e não homens e mulheres do mundo, não homens e mulheres servos do demônio. Porque a Bíblia diz claramente, e é duro para a gente ouvir isso, né? Todo aquele que peca é do demônio. Isso é duro, porque fere o nosso orgulho, o nosso homem carnal, que não se submete à lei de Deus. Mas tu, homem de Deus, foge desses vícios. E nós temos o terceiro inimigo, né, que é o inimigo acima de nós, né, que é o diabo, que de todas as maneiras tenta fazer com que nós suspeitemos de Deus. Aqui que está o grande problema. O diabo, de todas as maneiras, faz com que nós nos rebelemos contra Deus, desconfiemos, que tenhamos Deus como inimigo. E de fato hoje Jesus é o inimigo número 1 da humanidade, porque para a mentalidade do mundo Jesus é um estorvo, ele é uma excrescência, né? Algo que não combina mais com a maneira de pensar, de viver neste mundo. Veja, então, o diabo o tempo todo tenta nos jogar contra Deus. A gente pode até crer que Deus existe, mas não podemos confiar nele. O homem tem que ser o centro de tudo. O homem tem que ser o centro, o seu próprio mestre. A verdade está dentro de cada um. Não é uma verdade revelada por Deus. Não, a verdade está dentro de cada um. E nós temos que, cada um tem que descobrir a sua verdade. Então, se vem Jesus revelar a verdade, isso aí não dá para aceitar. Não dá para aceitar que Jesus vem revelar a verdade. E quais verdades Jesus vem nos revelar? Acima de tudo, as verdades sobre o destino eterno da nossa alma, sobre o fim dos tempos, sobre a sua segunda vinda. Veja como isso é grave, meus irmãos, como é grave. Como o mundo, ele despreza aquilo que é eterno, aquilo que é definitivo, aquilo que é verdade eterna, revelada por um Deus que é veraz. E Jesus, diz o catecismo, é a palavra única, insuperável e definitiva do Pai. Não existe outra palavra. Não existe outra verdade a não ser a verdade revelada por Jesus.
E aqui está o grande desafio nosso, aderir a esta verdade, as verdades reveladas. E o Catecismo diz que o Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O que é o Evangelho? É a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. Veja, aqui está. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Deus nos dá o tempo de nós nos convertermos, nos abrirmos à sua insondável misericórdia, aquilo que é João 3,16. Com efeito, é de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nisso. Tem o quê? A vida eterna. Não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui que está a beleza da revelação. O Senhor vem nos revelar as verdades que nos conduzem à vida eterna. E o contrário da vida eterna é a morte eterna. É a condenação da alma no fogo do inferno. E aqui a exortação de São Paulo a Timóteo procura com todo o empenho a piedade. A piedade. Piedade. A fé. Aqui, por exemplo, nós estamos fazendo essa vigília de adoração, não? Nós estamos pondo em exercício a piedade. É um exercício grande. Ficamos aqui 6 horas adorando o Senhor. Veja, é um exercício da nossa piedade, da nossa devoção, do nosso culto de adoração a Jesus. Veja, um homem que não exerce a piedade, ele não está nem aí para as coisas de Deus, não está nem aí para a oração, não está nem aí para a confissão dos seus pecados, para a palavra de Deus, para nada. É um homem ímpio, certo? Tem um homem piedoso e tem um homem ímpio. O homem ímpio se entrega a toda espécie de pecado e não está nem aí para o destino eterno da sua alma. Mas o homem piedoso não. Ele reconhece sua miséria e ele busca todos os meios para se santificar, para agradar a Deus, para cumprir aquilo que a palavra de Deus ordena. E aqui o segundo passo é a fé. Volto a repetir, a fé ou a gente vive ou a gente perde. Por isso que São Paulo lá na Hebreus, Hebreus capítulo 13, é uma exortação muito grave. Diz: olha, tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Isso é um perigo que todos nós corremos. Todos nós corremos esse perigo. E se nós não tomarmos as precauções, nós podemos se abandonar, perder a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. E aqui está a questão. Se você, volta a dar o exemplo, se você perde o seu celular, você perde tudo que há nele, seus contatos, seus vídeos, suas músicas, seus aplicativos, etc. Tudo que está ali, suas fotos. E se a gente perde a fé, o que a gente perde? Nós perdemos aquilo que a fé nos assegura. E acima de tudo, a fé nos assegura a vida eterna. E Jesus diz: quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. Então a fé, ela nos assegura, acima de tudo, a vida eterna.
que a fé nos dá aquela abertura para que o Espírito Santo nos modele, nos molde, nos dê a forma, o formato que Ele quer. Então, pela fé, eu submeto a minha inteligência, a minha vontade, às verdades reveladas. E eu me comporto, penso segundo aquilo que me é revelado pelo Senhor Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então veja, a fé ela precisa ser alimentada pela oração, pelos sacramentos, pela palavra de Deus, pela leitura espiritual, pelas vigílias, como nós estamos fazendo aqui. Eu pergunto, é possível nós sairmos de uma vigília como dessa com menos fé? É possível? Ou é possível, por exemplo, depois de uma pregação, você sair com menos fé? Ou depois de você ouvir um vídeo de pregação de um padre, ou ler um livro de um santo, é possível a pessoa sair com menos fé? Não, ela sai com a fé fortalecida. Por isso que é fundamental buscar. Jesus diz: quem procura acha, quem bate se abre, quem pede recebe. Então a fé precisa ser alimentada, precisa ser fortalecida. E a fé, ela é a chave que abre todas as portas. Isso que é lindo, não? Por isso que a palavra de Deus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aqui na terra, é claro, é por toda a eternidade, nós veremos aquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? A glória de Deus, aquilo que está em Romanos, né? A fé é lindíssima, porque o Romanos capítulo 5, aqui diz: justificados, pois, pela fé. Justificados pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia o quê? A glória de Deus. Possuir um dia o quê? A glória de Deus. Porque Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Jesus veio e nos restitui a glória de Deus. Ele abre para nós as portas da eternidade. Então, pela fé em Jesus, nós nos gloriamos de um dia possuir a glória de Deus. E aqui que está a importância de jamais perder a fé. Não são as circunstâncias que determinam a nossa fé. São a nossa fé que mudam as circunstâncias. Pela fé nós modelamos aquilo que deve acontecer em nossa vida. Nós determinamos, nós decidimos, correto? E o problema é que a maioria das pessoas esperam que algo aconteça para elas, mas algo só vai acontecer quando você exercer a fé, quando entregar as rédeas da vida nas mãos do Espírito Santo. Aí o poder de Deus se manifestará na nossa vida, a graça de Deus, a força, a unção. Aí Deus ele aplana o caminho à nossa frente, conforme diz a palavra. O Senhor combate a nosso favor.
E aquilo que humanamente é impossível, torna-se possível. Então, olha a importância da fé. Quanta gente com uma fé fraca, quanta gente perdeu já até a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e se entregou a uma vida de pecado, ou vive a maneira deste mundo, vive só para, enfim. Aqui, a fé, a caridade. Mas olha hoje, o homem de hoje se tornou um homem extremamente avarento, um homem individualista, um homem egoísta, não é? Como esfriou a caridade, né? Como as pessoas perderam a caridade uns para com os outros. A maioria enxerga o outro como um estorvo ou alguém que eu posso tirar uma vantagem, extrair alguma vantagem, não é verdade? Não é assim que as pessoas olham hoje? As pessoas olham umas para as outras. O que eu posso tirar dessa pessoa? Ou então, essa pessoa eu tenho que tirar do meu caminho, que é um estorvo para mim, para as minhas ambições. Certo? Aí você vê pessoas saindo da igreja, da missa, aí tem uma senhorinha lá debaixo da chuva lá, e a pessoa com o carrão, e nem sequer pergunta se a pessoa precisa de uma carona, certo? Então veja a caridade, né? A caridade, como ela esfriou muito hoje nos corações. E o próprio Senhor Jesus revela, né, que há mais alegria em dar do que em receber. Certo? Um dos segredos da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? É semear felicidade. Certo? O segredo da felicidade é o quê? É semear felicidade. É a lei da semeadura. Ser caridoso. Em todos os sentidos, né? A caridade, ela envolve uma infinidade de ações, de atitudes que todos nós conhecemos. A paciência. O Papa Bento XVI, no seu discurso de posse, né, quando foi eleito Papa, ele disse que o mundo é salvo pela paciência de Deus e se perde pela impaciência dos homens. Então, a pessoa se revolta muito facilmente porque o que ela deseja não acontece naquela hora, tal, perde a paciência, blasfema, se revolta, certo? Abandona a igreja, não, vou para lá porque lá o diabo vai me responder, aqui Deus é muito lento, é muito lerdo, não, o diabo responde rápido. A pessoa perde a paciência. Tem que ter muito cuidado para não perdermos a paciência, certo? Porque a própria palavra de Deus diz que a precipitação só traz a penúria. O que é precipitar-se? É se lançar no precipício. É óbvio que a pessoa que se lança no precipício, ela acaba se machucando, se ferindo gravemente. Precisa ter paciência, esperar com paciência, sofrer as demoras de Deus. Uma certeza de que Deus é veraz, Deus não mente, Deus não trapaceia, Deus ele não tem dubiedade, ele não tem maldade, não tem nenhum vestígio de sombra, de malícia em Deus. Deus é totalmente amor, ele é totalmente verdade, totalmente verdadeiro. Tudo que ele promete ele cumpre fielmente, mas é preciso paciência, sofrer as demoras de Deus. A gente quer tudo para hoje, para agora. Então olha, como a paciência ela é importante na nossa vida.
esperar com paciência o tempo de Deus, que será sempre o melhor, sempre o melhor. Tudo acontece na hora quando Deus determina, sempre será perfeito, sempre será maravilhoso, sempre será o melhor. A mansidão, o que é mansidão? Vamos dizer, um animal manso. O que é um animal manso? É um animal que se deixa tocar, correto? E o chucro é aquele que sai dando coice. Então a mansidão é deixar-se tocar pela graça de Deus, deixar-se tocar pelo Espírito Santo, deixar-se modelar. A mansidão é permitir que o Senhor nos modele, ser manso e humilde de coração. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Aqui entra, claro, nós todos sabemos que a nossa vida, o mundo não é uma grande Disneylândia, né? O mundo é um campo de batalha, um campo de combate. É uma luta árdua. O próprio catecismo diz que a vida do homem sobre a terra é um árduo combate. Nós vencemos só a base de muita oração, de jejum, de luta, de vigília, de sacramento, fé. Combate o bom combate da fé. Veja, amado, a gente costuma ouvir que sem luta não há vitória. Combater o vício que está dentro de nós, combater as tentações, não é brincadeira. Quanta gente caindo. E nós sabemos os 3 ídolos que estão derrubando muita gente, e inclusive homens de Deus, mulheres de Deus, que é o dinheiro, o sexo e o poder. Não é isso, irmãos? Tem muita gente caindo por aí, e nós temos que ter muito cuidado, porque quanto maior a altura, pior é a queda. É muito fácil, qualquer um de nós pode cair se não tomar as precauções. Podemos cair facilmente, cairmos nas armadilhas do dinheiro, do sexo e do poder. É muito fácil cair. Normalmente você pode perceber, as pessoas caem por essas três vias, né? Ou é um dinheiro fácil que aparece aí, ou um dinheiro corrompido, um dinheiro roubado, um dinheiro que aparece aí, que pode... Ou é o sexo, ou é o poder, a luta pelo poder, disputa de poder, domínio. É necessário tomar todas as precauções para que não sejamos vencidos por Satanás. São Paulo diz: não quero que sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos as suas maquinações. Certo? Não ignoramos as suas maquinações. É uma advertência de São Paulo. Aqui, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e fizesse aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. É por isso que o autor do livro do Apocalipse, São João, diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, porque Jesus foi obediente até a morte.
né? E agora nós somos chamados a sermos fiéis até a morte. E por que Jesus foi fiel até a morte? Foi obediente até a morte? Para abrir para nós as portas da eternidade e nos libertar do poder da morte. Qual morte? A morte eterna, no fogo do inferno, que éramos réus, inimigos de Deus, réus de uma morte eterna. E Jesus veio nos livra do poder da morte e nos dá livre acesso ao Pai. E em resposta a este amor, a esta obediência, eu agora sou chamado a uma fidelidade até a morte, que não basta começar bem, precisa terminar bem. E veja, o fim da nossa vida já está aí, certo, irmãos? O fim da nossa vida já está por aí, a nossa vida terrena, né? Nós temos uns poucos anos de vida aí, que seja 50, vamos dizer. Mas o que é 50 anos, meus irmãos? Talvez 5, talvez 1, talvez menos que isso. Mas o que é isso comparado com a eternidade da alma? O que é isso comparado com a vida eterna? Fidelidade, a luta diária para nos mantermos fiéis à nossa vocação. Qual é a nossa vocação? A santidade. A nossa vocação universal é a santidade. Todas as demais vocações, a vocação ao sacerdócio, a vida leiga, a vida religiosa, ao celibato, ao casamento, todas são vocações específicas para realizar a nossa vocação universal, que é a santidade. Então aqui, São Paulo diz: recomendo-te guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a segunda vinda de Jesus, primeiro, ela é uma realidade, não é apenas uma hipótese. A segunda vinda de Jesus, ela é uma realidade. Olha só o que relata aqui Apocalipse, é uma visão gloriosa. Apocalipse 19, 11, vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem os olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Rei Jesus. Irmãos, você já pensou, já imaginou o dia do nosso encontro com o Senhor? Quando nós vamos cavalgar junto com Jesus. Aqui, falando ainda das visões apocalípticas, Apocalipse 20, 11, vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles.
Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. E olha, preste atenção nisso agora. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Palavra do Senhor. Que está a grande e terrível realidade, a possibilidade de nós habitarmos para sempre na presença de Deus, ou de sermos lançados no fogo do inferno. Tudo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Efésios, capítulo 5, versículo 15, olha só, Efésios 5, 15 em diante. Eu vou ler a partir do 8, que é bem interessante. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, justiça e verdade. O versículo 10: procurai o que é agradável ao Senhor. Procurai o que é agradável ao Senhor. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta. Olha só, irmãos, aqui que está a vigilância. E os tempos de hoje são os tempos mais difíceis da história. Os tempos de hoje, a disseminação de toda espécie de vício, a aprovação de tudo que é lei contrária a Deus, a permissividade, a licenciosidade, a pornografia, quer dizer, toda a malícia, todo o mal, toda a perversão, é algo que é avassalador, é algo que está arrastando milhões de pessoas. Por isso que é importante vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Aqui eu volto a repetir aqui, ó. A santidade precisa ser programada. E como é que se programa a santidade? Programando o nosso tempo. É preciso programar o nosso tempo, porque cabeça vazia, oficina do diabo. Tempo de oração
o tempo de missa, o tempo da leitura espiritual, programar o final de semana, programar o nosso tempo. Existe aqui: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ociosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, olha, se nós não orarmos com seriedade, se nós não nos confessarmos com regularidade, não lermos a palavra de Deus todo dia, se nós não nos empenharmos em escutar vídeos de pregação ou áudios, se nós não nos empenharmos em participarmos de vigílias, retiros, nós vamos nos perder. O pecado ele é muito sedutor. O pecado ele cega a gente. Ele é extremamente sedutor, o pecado, em todos os sentidos. Se não houver oração, vigílias, jejum, retiros, leituras espirituais, se não estivermos ao lado de pessoas santas, que as más companhias corrompem, nós nos perderemos. Por isso que não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Olha, a embriaguez tomou conta do mundo, é o flagelo da humanidade hoje, o alcoolismo. Uma vez o padre Rufo estava pregando e ele falou que um padre amigo dele o chamou e disse: Padre Rufo, eu preciso do senhor aqui na minha paróquia, pregar um retiro aqui, porque só tem 2 pessoas aqui na minha paróquia que não são alcoólatras, é a Santa Padroeira e eu. O resto, todo mundo é alcoólatra. O alcoolismo obviamente leva à devassidão, leva os vícios, as perversões. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Obviamente aqui vinho é toda espécie de álcool, não é? E obviamente que aqui também não está proibido tomar um vinho. Está falando da embriaguez. Mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Aqui que está o segredo. Enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Volto a repetir: oração pessoal, oração de qualidade, com tempo fixo, tempo marcado, sempre no mesmo lugar se possível. Oração constante, perseverante. Digo para você, dobrou a tua dificuldade, dobra o tempo de oração. Dobrou o problema, dobra o tempo de oração. E a tendência é, dobrou o problema, a gente largar a oração. Não. Dobra o tempo de oração se dobrou a dificuldade. Oração de escuta de Deus, de clamor, de súplica, de louvor. Enchei-vos do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Enchei-vos do Espírito. Que música que você ouve? Certo?
O ideal é que ouçamos unicamente músicas de louvor, de adoração, unicamente. Algo que para mim parecia impossível, mas graças a Deus eu consegui. Não ouvir mais músicas do mundo, coisa que para mim era algo impossível, impossível. Mas hoje não suporto mais músicas do mundo, daquelas que a gente amava, a gente ouvia dia e noite. Não entra mais, dá um mal-estar inclusive, impressionante. Mas para mim era algo impossível, mas Deus modela a gente, Ele torna possível. Então, quando você está ouvindo músicas de louvor, o Espírito você está se enchendo do Espírito, leitura, Palavra de Deus, como é possível? Quem é o autor da Palavra de Deus? Não é o Espírito Santo? Então, quanto mais você tem intimidade com a Palavra, mais cheio do Espírito você ficará, certo? Mais livre, porque a Palavra liberta. E olha, quando a gente fala que a Palavra de Deus ela é a espada do Espírito, por quê? Ela corta aquilo que não presta, ela separa. Por isso que a espada, ela separa aquilo que é podre, aquilo que não presta, aquilo que contamina, aquilo que infecta a nossa alma. Então, quando eu leio a Palavra e eu me abro a Palavra, obedeço, é uma espada que corta o mal pela raiz, que não deixa o mal crescer. Retiros, vigílias como essas, o Espírito de Deus vai nos enchendo. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui muito cuidado também, meus irmãos, com aquilo que sai da nossa boca, né? Nós precisamos render graças em todas as coisas, em todas as coisas, sejam boas, menos boas. A palavra de Deus diz, né, que cada um se alimenta daquilo que sai da sua boca. O fato, meus irmãos, para encerrar, aqui diz o Salmo 137, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Correto? Salmo 137, versículo 8. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Para isso, meus irmãos, é preciso perseverar, jamais perder a paciência, tomar todas as precauções para não perder a fé, com a certeza de que o Senhor Jesus, Ele nos dará o direito de nos assentarmos com Ele no seu trono. E aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 8 diz: que diremos depois disso? Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é invencível, meus irmãos, é invencível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus
é quem intercede por nós. Irmãos, nós temos Jesus que intercede por nós. Nós temos o Senhor que combate a nosso favor. Nós temos um defensor. Nós temos a certeza de que somos mais que vencedores. Que não há demônio, não há nenhum mal superior ao poder de Deus. Aqui, mais do que nunca, essa palavra de Lucas, capítulo 14, versículo 11, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Queridos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos humilharmos e buscarmos de todo o coração, com a certeza de que o Senhor nos exaltará, aqui na terra e também na eternidade. Aqui na terra e por toda a eternidade. Nós somos lavados no sangue de Jesus, somos salvos, somos redimidos, nós somos abençoados, nós somos uma raça escolhida, sacerdócio santo. Queridos, vamos assumir a nossa vocação, vamos assumir a nossa identidade. Nós não estamos neste mundo para viver um estado de prostração, um estado de desânimo, de tristeza contínua, estado de blasfêmia, um estado de murmuração. Não, irmãos. Nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Pela fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenhamos essa certeza, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós temos o direito, sim, a uma vida abençoada, temos o direito a uma vida abundante, temos direito, sim, aos bens deste mundo, à prosperidade, à saúde, à felicidade, à santidade, direito, à graça de Deus. É uma questão de fé, meus irmãos, é uma questão de viver a piedade, a paciência, de combater o bom combate da fé, buscar, lutar, jamais desanimar. Lembre-se da promessa de Deus, Salmo 36, versículo 4: põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Os desejos do teu coração Ele atenderá. É o tempo da fé, viu? Viver pela fé. Seja homem de fé, seja mulher de fé, viva pela fé. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna. Conquista a vida eterna. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. O dia que nós entrarmos pelos portões da eternidade. Pensa nesse dia. O dia que nós adentrarmos os portões da eternidade. E veremos Deus por toda a eternidade. Torrentes de delícias. E nós vamos ver que o sofrimento dessa vida foi absolutamente nada comparado com a eternidade, com a felicidade eterna. E garanto para você também, irmãos, que já nesta vida, tu verás a glória de Deus. O Senhor vai atender os desejos do teu coração. O Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas para você. Jesus diz: a porta que eu abro,
ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Como eu falei antes para vocês, a fé é a chave que abre todas as portas. Porque a nossa fé está em Jesus, aquele que tem poder para abrir toda e qualquer porta para nós. Acima de tudo, as portas da eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Querido Jesus, humildemente nós queremos derramar o nosso coração e pedir, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo nessa noite santa. Aqueles que estão nos vendo nesse momento, nos verão depois. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Afugenta, Senhor, todo espírito de incredulidade, dúvida, suspeita. Livra-nos, Senhor, de todos os laços do demônio. Senhor, nós clamamos o poder do Teu nome agora. Transforma, Senhor, totalmente a nossa maneira de pensar. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Enche-nos de fé, Senhor, é o nosso pedido. Derrama em nós o dom da fé. Uma fé inabalável, Senhor, com Tua palavra e Suas promessas. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.